Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Curgioli e hoje eu vou dar seguimento a esse vídeo que eu venho fazendo a respeito de ética e justnaturalismo na obra do professor John Finnis. Ele é um professor de Oxford, autor de Natural Law and Natural Rights, e propôs uma teoria da lei natural que se desdobra em bens humanos básicos, que são as finalidades razoáveis que consistem nos contornos da realização ou da felicidade humana, isto é, no núcleo sólido da noção de dignidade do ser humano, e por outro lado, nos modos de perseguição dessas finalidades razoáveis, isto é, nas modalidades razoáveis de se perseguir esses bens. No vídeo anterior, que eu vou deixar aqui em cima no card, eu falei a respeito dos bens humanos básicos. Nesse vídeo, eu vou falar a respeito desses modos de perseguição dos bens humanos básicos, que são as exigências da razoabilidade prática. Então, um primeiro ponto para a gente compreender o que é uma exigência da razoabilidade prática é que, por exemplo, bens humanos básicos, que são bens razoáveis, bens que consistem na felicidade do ser humano, como a vida, a busca do conhecimento, a amizade e outros tantos que eu referi no outro vídeo, eles podem ser perseguidos de um modo razoável ou também de um modo não razoável. Isto é, se você quer buscar o conhecimento, como eu referi no vídeo anterior, você pode ir numa biblioteca e retirar um livro emprestado para estudar. Mas você pode também, na busca do conhecimento, ir nessa biblioteca e furtar esse livro. Neste caso, a finalidade é razoável, mas o modo que você escolheu não é um modo sensato, porque você vai praticar uma injustiça, vai ser contra a própria autoconstituição do caráter, isto é, contra a razoabilidade prática, contra a amizade, porque você está praticando uma injustiça, e assim a sua ação vai contrariar vários bens humanos básicos e ao mesmo tempo negar a vigência de exigências da razoabilidade prática. E quais são as exigências da razoabilidade prática para o professor John Finnis? E a primeira exigência da razoabilidade prática é ter um plano de vida coerente. Se você não tiver um plano de vida coerente, definindo quais os objetivos que você quer alcançar na sua vida, dificilmente, ou apenas por sorte, você vai conseguir chegar a estes objetivos. Então, se você verdadeiramente está preocupado em ser feliz e se realizar enquanto ser humano, a primeira coisa que você deve fazer é buscar desenhar para você um plano de vida coerente, em que você especifique os seus objetivos, que devem ser bens humanos básicos, e como você vai alcançá-los. A segunda exigência da razoabilidade prática que o professor John Finnis propõe é exatamente, na hora que for desenhar esse seu plano de vida, não ter preferência arbitrária por um valor, ou seja, tanto a vida quanto o conhecimento, quanto a amizade, quanto a religiosidade, quanto buscar constituir bem o teu caráter, ser uma pessoa sensata, desenvolver a sua razoabilidade prática e buscar ter amizades, são aspectos igualmente relevantes da felicidade e da realização do ser humano. Você não deveria priorizar apenas um de modo arbitrário. Então, o fato de uma pessoa, por exemplo, abrir mão do trabalho para se dedicar à família e cuidar bem da sua família em casa, ser uma boa mãe ou um bom pai para os seus filhos, não quer dizer que seja algo menos valioso do que se dedicar ao trabalho. Pois qualquer um daqueles bens humanos básicos que eu mencionei no vídeo anterior são igualmente finalidades sensatas para a realização do ser humano. A terceira exigência da razoabilidade prática proposta por professor John Finnis é, assim como qualquer um desses bens humanos básicos é igualmente valioso para a tua realização enquanto ser humano, as outras pessoas também são seres humanos. Logo, eles também são valiosos para eles. Então, além de você não poder ter preferências arbitrárias pelos bens, você também não deve ter preferências arbitrárias em relação às pessoas. Se é bom para você ter amigos, para os outros também deve ser bom ter amigos. Se é bom para você buscar o conhecimento, para os outros também é bom buscar o conhecimento. O quarto aspecto que o professor John Finnis propõe como exigência da razoabilidade prática envolve dois aspectos. Primeiro, o despreendimento e o segundo, o compromisso. Ou seja, se você desenhou um plano de vida coerente para você, em que você busca participar desses bens humanos básicos de uma maneira sensata, pode chegar em alguma circunstância em que isso seja impedido. Como diria Descartes no discurso do método, muitas vezes, depois de desempenhar todos os teus esforços, é melhor você vencer a ti mesmo do que tentar vencer o mundo. Se as circunstâncias impedem de uma maneira significativa que você consiga
perseguir aquele plano de vida coerente que você tinha primeiramente desenhado, é hora de se desprender e propor um novo plano de vida para a sua vida. Por outro lado, há um aspecto que equilibra isso, para não fazer com que você não tenha nenhum plano de vida coerente. Por quê? Ao mesmo tempo que você deve se desprender em determinadas circunstâncias, você não deve ficar a todo momento se desprendendo do seu plano de vida coerente. Então você deve ter compromisso. Uma vez escolhido, você deve desempenhar todos os esforços para alcançar aquilo que você almejava. Então, compromisso e ao mesmo tempo desprendimento. Se as circunstâncias tornam impossível você realizar o seu plano de vida, é hora de se desprender. Então, compromisso e desprendimento. A quinta exigência da razoabilidade prática do professor John Finnis diz que você deve levar em consideração as consequências. Claro, a motivação das suas escolhas, ou seja, aqueles bens humanos básicos que você está perseguindo, são fundamentais para definir a moralidade e a realização enquanto ser humano da sua conduta. Por outro lado, você deve ter em mente se de fato os teus esforços são capazes de alcançar aquilo que você buscava. Portanto, não é o caso de tomar as consequências externas das tuas ações como único critério de escolhas da tua vida, de que vai consistir o teu plano de vida e a tua felicidade, mas também não é o caso de desprezar completamente. E essa é a quinta exigência da razoabilidade prática do professor John Finnis. A próxima exigência da razoabilidade prática proposta pelo professor John Finnis, o respeito por cada valor básico em cada ato. Isto é, você, em toda vez que você for agir, você deve levar em consideração todos os bens humanos básicos e excluir da sua deliberação aquela possibilidade de ação que iria agredir diretamente um bem humano básico. Por exemplo, existe o famoso caso dos exploradores de caverna, escrito pelo professor Lon Fuller, que é tratado nas escolas de direito. É aquela situação em que alguns exploradores de caverna ficaram trancados dentro de uma caverna e tiveram que matar um dos colegas para se alimentar do corpo dele e poder ser resgatado no futuro. Sem se alimentar daquele corpo, a possibilidade deles morrerem por inanição seria muito grande. Logo, eles resolveram agir em função de uma finalidade boa, isto é, salvar a própria vida, que é o primeiro bem humano básico, vida. Contudo, eles escolheram uma maneira não razoável de fazer isso. E por que é não razoável? Exatamente porque agride três dessas exigências da razoabilidade prática que eu acabei de expor. O primeiro aspecto é que essa escolha não considera que o valor bem humano básico vida naquela pessoa que é assassinada é um valor de fato verdadeiro para ela e que ela faz jus àquele valor. Então, tanto há uma preferência arbitrária em relação ao valor, quanto há uma preferência arbitrária em relação à pessoa. Há uma pessoa que vai ser privada de um bem humano básico. Por outro lado, esta exigência que propõe que devemos respeitar cada valor, cada bem humano básico em todas as nossas ações, também é agredida, e agredida frontalmente. Isto é, nessa ação específica em que pese a finalidade ser uma finalidade boa, salvar a própria vida, foi escolhido sacrificar a vida de uma pessoa inocente. E isso é agredir diretamente o bem humano básico nessa pessoa que é assassinada para servir de alimento. Então, é uma ação irrazoável e insensata. Uma outra modalidade de formular esta mesma exigência é nunca escolher diretamente contra um bem humano básico. Se você for pensar no agir, em escolhas que você deve pensar e propor finalidades boas, como, por exemplo, a busca do conhecimento, que é um fim sensato, é um fim inteligente e que merece ser buscado por todos os seres humanos, essa escolha específica de furtar o livro agrediria diretamente o bem humano básico, a amizade que envolve estar em harmonia com aqueles que devemos conviver. Logo, essa ação de buscar o conhecimento através do furto do livro deve ser excluída da nossa deliberação. E por último, diz o professor John Finnis, devemos respeitar também as exigências do bem comum, ou da justiça geral. Isto é, em todas as nossas escolhas e deliberações, devemos levar em consideração que há uma comunidade na qual estamos inseridos e que devemos respeitar e favorecer. Que não nos relacionamos apenas com as outras pessoas, mas também com esta comunidade. E isso deve também ser levado em consideração nas nossas deliberações.
E essas são as 7 exigências da razoabilidade prática que o professor John Finnes propôs em sua obra Lei Natural e Direitos Naturais. Elas são fundamentais para compreender a teoria ética e moral do professor John Finnes, assim como a estrutura da lei natural e dos direitos naturais que ele propõe naquela obra. Se você quer ser uma pessoa sensata e prudente, desenvolver aquela habilidade que o professor John Finnes chama de razoabilidade prática, você então deve levar em consideração aquelas finalidades razoáveis que eu mencionei no livro anterior e ao mesmo tempo pautar as tuas escolhas através dessas exigências. Elas funcionam como um filtro daquilo que é razoável ou não é razoável para o ser humano fazer em razão das finalidades que se propôs. E com isso, eu encerro mais esse vídeo a respeito de justnaturalismo na obra do professor John Finnes. Lembro que eu estou fazendo aqui no YouTube uma playlist em que eu vou subir semanalmente vídeos a respeito de justnaturalismo e filosofia do direito. Não esqueça, portanto, de assinar o canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Não esqueça também de curtir o vídeo e te inscrever no canal. Isso é muito importante para nos ajudar a divulgar esse trabalho que vem sendo feito em teorias da justiça e na filosofia do direito. Um abração e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.